Olá, olá, seja Justaon. Esse é o podcast da Corregedoria Geral da Justiça do Tocantins e é um prazer ter você aqui com a gente, viu? Bom, estamos em abril, mês em que se comemora o Dia dos Povos Indígenas, dia 19 de abril, e o assunto em pauta hoje é o webinário Cidadania e Justiça no Olhar Indígena Tocantinense. Ele acontece terça-feira, dia 18, virtualmente pela plataforma da Escola Superior da Magistratura Tocantinense. Para falar sobre esse tema aqui com a gente, que é super importante, a gente está aqui hoje com o Dr. Wellington Magalhães, ele que é coordenador dessa terceira edição do webinário. Dr. Wellington, muito obrigada pela sua participação aqui, viu? Obrigado. Doutor, vamos começar falando sobre a importância desse evento. O tema dele já é, desse ano, né, o tema escolhido para esse ano, já é de extrema relevância, né? Que fala desse diálogo necessário, importante, não é isso mesmo? Sim. A temática abordando o direito e a necessidade do sistema de justiça melhor compreender a forma de vida, a cultura, o sistema social de cada comunidade indígena do nosso estado. Porque só assim o sistema de justiça será capaz de promover acesso, de abrir as portas da justiça a essas comunidades. E quando a gente pensa aqui em justiça e cidadania, com foco nos povos indígenas, o que a gente precisa evoluir ainda? Como é que o senhor vê isso? Penso que os povos indígenas ainda vivem à margem da sociedade, enfrentando muitas dificuldades de acesso aos serviços públicos essenciais. E uma forma de mudar essa realidade é fortalecer a participação do indígena no sistema democrático, fortalecendo e conscientizando da importância deles também reivindicarem seus direitos perante o sistema de justiça. O senhor que é muito atuante aí, né, junto aos indígenas, como é que o senhor acha que a percepção deles, assim, do que eles... O que faltaria para eles? Quando o senhor conversa, né, vai nas aldeias, conversa com os indígenas, como é que eles sentem essa aproximação do judiciário com eles? O que estaria faltando? O que a gente percebe muito é um entusiasmo dos indígenas, tanto do indígena quanto da mulher indígena, em procurar entender, compreender melhor o nosso sistema de justiça, a nossa política. E essas visitações que nós realizamos, esse diálogo que nós travamos com as comunidades, tem promovido esse conhecimento recíproco, em que nós conhecemos algo novo através da cultura e dos costumes indígenas, e eles têm aprendido muito conosco, especialmente do Poder Judiciário. Doutor, falando um pouquinho sobre a programação, estou com a programação aqui. O primeiro painel, né, será sobre a mulher indígena, a participação dessa mulher indígena na sociedade. Isso é muito importante, né, isso debatendo. Sim. Nós vivemos numa sociedade machista, né? E essa característica dentro das comunidades indígenas também é uma realidade. Porém, cada vez mais, tanto quanto aqui, quanto dentro das comunidades, a gente vem percebendo que o trabalho de conscientização e de fortalecimento, de empoderamento da mulher indígena tem sido alcançado através desse envolvimento, desse diálogo do sistema de justiça com as comunidades. É bacana. Inclusive, quem vai estar é o defensor público, né, coordenador do Núcleo Especializado de Questões Étnicas e Combate ao Racismo, né, doutor Arthur, e a secretária dos Povos Originários, né, tradicionais do Estado do Tocantins, Ana Arubeu Herrera. Sim. Muito importante, né, assim, a própria mulher está presente e participando, né? Com certeza. O segundo painel é sobre democracia e representatividade dos povos indígenas. O senhor também é coordenador de um projeto no TRE, né, voltado à inclusão dos povos indígenas, inclusão sociopolítica dos povos indígenas, né? Isso. Como é que o senhor vê, como é que está hoje? Aumentou a participação? Vem aumentando a participação dos indígenas na política? Sim. Inclusive, no webinário de terça-feira, nós teremos aqui a entrevista com um bate-papo com o Renato, que é uma liderança indígena, Craô, lá do município de Itacajá, e que nas últimas eleições foi o vereador mais bem votado do município. Olha que bacana. E que recentemente tem se destacado no âmbito da política regional. O Renato é de Itacajá, não é isso? De Itacajá. De Itacajá. E também vai ter o doutor Gustavo, né, o antropólogo, que vai estar falando, né, da Fundação Nacional do Índio, né,
nesse painel, né? A mulher também indígena, ela tá, voltando aqui ao primeiro painel, ela também está participando mais da política? Como é que está isso? Sim, nós temos o exemplo da Narúbia, que também será outra, outra personalidade indígena que estará conosco na terça-feira aqui no webinário e tem se destacado também por levantar a bandeira não somente dos povos originários, dos povos indígenas, mas também o papel da mulher na política brasileira. Excelente. E o terceiro painel é sobre o direito dos povos indígenas e a proteção do meio ambiente, né? Vai ter o procurador Dr. Álvaro, né? E o juiz Dr. José Ribamar, que é o diretor adjunto aqui da ESMAT, né? Sim. Não temos como abordar a questão indígena sem passar pela questão ambiental. Então, na organização, na formatação do evento, a gente entendeu a necessidade de fazer essa abordagem também. E ninguém melhor do que o Dr. José de Ribamar, que está concluindo uma tese de doutorado voltada para a questão indígena também, e o Dr. Álvaro, que tem uma longa história com os povos indígenas do Tocantins. Verdade. E, doutor, você vê que as pessoas estão se interessando mais por essa temática. A gente está aqui no mês que comemora os povos indígenas. Já tivemos evoluções, inclusive na maneira de chamar, né? Trocar a palavra índio por indígena. Já é uma evolução, né? Sim. E tudo isso, essa consciência e essa evolução decorre da autorresponsabilidade, onde todos nós buscamos ter uma maior responsabilidade para com o presente e as futuras gerações. Afinal de contas, quando nós estamos tratando de povos indígenas, nós estamos tratando da nossa origem, da nossa ancestralidade, e nós não podemos deixar isso se perder ao longo do tempo. É verdade, é muito importante a gente pensar nos povos originários, né? O termo até correto é isso, né? Povos originários, né? E aqui no Tocantins, mais ainda, né? Nós vivemos num estado com uma população indígena grande, né? Relativamente grande, né? Sim, nós temos cerca de 15 mil indígenas autodeclarados no estado. Um dado importante, nós temos cerca de 6 a 7 mil indígenas votando em aldeias, muitas dessas aldeias em locais remotos, e uma característica de um estado da Amazônia, como o Tocantins, com as suas 4 principais etnias, que são os Carajás, da Ilha do Bananal, juntamente com os Javaés. Nós temos aqui os Xerentes, em Tocantinha, os Craô, na região de Goiatins e Itacajá, e os Apinagés, lá no Bico do Papagaio, em Tocantinópolis. Interessante. Agora, o Judiciário, além do webinário, o que o Judiciário vem fazendo para essa aproximação, para promover esse diálogo intercultural mesmo? Vou dar um exemplo específico. Recentemente, nós aqui da Escola Superior da Magistratura formatamos um curso de mediadores e conciliadores. E dentre as 20 e poucas vagas que foram abertas, nós destinamos 6 vagas para indígenas, ou seja, buscando formar indígenas, lideranças indígenas, para que elas possam atuar como multiplicadores, como mediadores, conciliadores dentro de suas comunidades, seja em questões relacionadas à família, a disputas patrimoniais ou mesmo em questões criminais. Muito bacana, né? Importante mesmo essa aproximação, né? Sim. Doutor, então deixei o convite, né? Para quem quiser participar, pode participar de qualquer lugar do Brasil, do mundo, na verdade, né? Sim, o evento, ele acontece, é a 3ª edição, é bom lembrar. Acontece na terça-feira, a partir das 14 horas, dia 18 de abril, e fica o convite para que o Brasil, o Tocantins e o Brasil, possa acompanhar esse grande evento, fazendo a sua inscrição, pois será totalmente transmitido pelo nosso canal do YouTube. Muito bacana, vai ser um debate com certeza muito rico aí. Obrigada, viu, doutor, pela sua participação aqui no nosso podcast. Eu que agradeço. Bom, reforçando então uma última vez, 3º webinário Cidadania e Justiça no Olhar Indígena, terça-feira, 18 de abril, a partir das 2 horas da tarde. Ainda dá tempo de fazer inscrição, entra lá no site da ESMAT, anota aí o endereço, esmat.tjto.jus.br e garanta a sua participação. Obrigada pela sua companhia, espero que também tenha gostado do bate-papo, assim como eu gostei. Lembrando que a Seja Jus continua on pelo site, também nas nossas redes sociais, e a gente se vê na próxima vez.